E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech, e nesse vídeo eu vim apresentar para vocês o tão esperado unboxing e review do smartwatch P8 Pro. Então se você já conhece o smartwatch como P8, você vai gostar bastante dessa nova versão aqui, que é o P8 Pro. Porque além de todas as funções, você ainda vai ter o diferencial de poder estar atendendo e realizando chamadas pelo smartwatch. Então é isso aí, já deixa seu like, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações. E sem enrolação, vamos pro vídeo. Certo pessoal, então estamos aqui com o smartwatch P8 Pro e eu vou estar fazendo para vocês um unboxing e um review completo. Então essa versão Pro, ela veio numa caixa um pouco mais simples do que a versão do Come P8. Então a gente tem uma caixa bem simples, a gente tem aqui a ilustração, tem esse detalhe em verniz, depois a gente tem algumas especificações. O grande destaque dessa versão é que você vai poder estar realizando e atendendo chamadas. Então esse é o grande diferencial desse smartwatch. Então aqui a gente tem algumas especificações, a gente tem aqui o processador, né? Tem a bateria, esse modelo vem com uma bateria de 260 mAh, uma tela de 1.54 polegadas, com uma resolução de 240 por 240, ele é multilinguagem, então ele tem o idioma em português, e aqui a gente tem o QR Code. O aplicativo utilizado nessa versão é o Fundo Pro. Então vamos ver o que tem dentro da caixa. Então a gente vai abrir a caixa, a gente tem um manualzinho, que por padrão ele vem no idioma inglês e chinês, é um manual basicamente padrão, muito parecido com o Come P8. A gente tem aqui o carregador, o sistema de carregamento mudou um pouco, na minha opinião melhorou, porque vem nesse formato de base, enquanto na versão anterior ele vinha naquele carregador como se fosse uma pinça, um alicate que você prende no smartwatch e você faz os contatos. Então aqui, na minha opinião, o método de carregamento também evoluiu. Aí depois a gente tem aqui o smartwatch, esse daqui é um plastiquinho que vem protegendo o produto, bem parecido com a versão anterior. Aí a gente tem aqui o smartwatch. Certo? A gente remove essa película, ele vem com uma película. Então pessoal, vou falar um pouquinho sobre o acabamento desse smartwatch. Da mesma forma que na versão anterior, esse smartwatch ele não peca no seu acabamento. Ele vem com um acabamento muito bom, muito refinado. Ele se manteve com o mesmo estilo, pois esse smartwatch ele tem como referência o Amazfit GTS, então ele não teve muitas mudanças na questão do seu design. O botão aqui, que na versão anterior ele era todo liso, agora ele tem uma certa textura. Então aqui na parte de trás, pessoal, teve algumas mudanças. Então aqui, como esse smartwatch ele realiza e atende chamadas, aqui a gente tem a saída do alto-falante, e aqui em cima, perto da pulseira, a gente tem o microfone. Deixa eu tirar aqui a pulseira para ficar melhor para ver. Então aqui a gente tem um furinho que é o microfone. Então aqui na parte de trás, ele também teve algumas mudanças, principalmente no sensor de batimento. Ele veio bem diferente da versão anterior, que é o P8. Outra mudança que teve, outra melhoria, foi aqui nesses pinos. Ele se manteve com o mesmo tamanho de pulseira, com o mesmo tamanho de caixa, só que na versão anterior os pinos não vinham próprios para você estar removendo. Então ele não vinha com esses pinos, com essas garrinhas, que torna bem mais fácil você estar removendo a pulseira e estar substituindo. Nessa versão ele já vem com esses pinos próprios. A pulseira do smartwatch se manteve com a mesma qualidade. Na versão anterior a qualidade da pulseira já era excelente, então a qualidade manteve. O tamanho da pulseira também é o mesmo e o material é o mesmo também, é um silicone bem confortável. Então agora pessoal, vamos para o principal, que são as funções desse smartwatch. Então aqui primeiramente eu vou começar com as watch faces. Essa versão ela veio com 9 watch faces. Então eu vou estar mostrando para vocês de forma bem rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então esse modelo veio com 9 watch faces. Infelizmente não vai ser possível estar fazendo download de novas watch faces como no Calm P8. E essa versão aqui sincroniza com o aplicativo Fundo Pro. Então não é possível você estar fazendo download de novas watch faces e não é possível você estar inserindo foto na tela inicial como na versão anterior do Calm P8. Então vou falar um pouquinho das funções desse smartwatch. Aqui ele já está conectado, já está sincronizado com o smartphone. Então aqui a gente tem a função de anti-perda, para a gente poder estar encontrando o celular. Então por aqui a gente consegue fazer o celular tocar, quando ele está conectado e sincronizado via Bluetooth. Depois a gente tem aqui essa parte de tema. A única coisa que vai mudar vai ser o fundo. Então a gente tem o tema 1 e o tema 2. O tema 1, o fundo fica todo preto na janela de aplicativos. E o tema 2 fica com aquele desenho. Aqui a gente tem o QR Code. Esse smartwatch ele faz sincronia com o aplicativo Fundo Pro. Depois a gente tem configurações. A gente tem aqui essa função visor. Então a gente tem essa opção aqui, ó, que muita gente tinha queixa no Calm P8. Falavam que a tela do smartwatch apagava muito rápido, não dava tempo de ver notificação. Então aqui a gente consegue estar escolhendo o tempo que a tela vai ficar ligada. Então a gente tem 5, 10 e 15 segundos. A gente passa para a próxima janela. Aqui o interessante é que a gente consegue estar sincronizando os contatos do celular com o smartwatch. Então aqui a gente tem a função de chamadas. Muita gente pediu para eu fazer esse teste para ver se a qualidade do áudio é boa, se o volume nas chamadas através do relógio é bom, e eu vou estar simulando aqui. Mas eu já posso garantir para vocês que nos testes que eu fiz, ele tem um áudio muito limpo e um volume bem alto. Então você consegue tranquilamente estar fazendo chamadas pelo smartwatch. Ligação gratuita. A Telemar informa. Alto-falante, aqui tem o microfone. Você consegue estar atendendo e você consegue estar falando pelo smartwatch. E aqui a gente consegue recusar a chamada. Então esse é um grande destaque desse smartwatch. Tem um volume muito bom e tem um áudio bem limpo. Então aqui a gente tem essa função de mensagens, que é para a gente poder estar visualizando as mensagens de SMS que a gente sincronizou com o aparelho celular. Partindo para a próxima gaveta, aqui a gente tem o monitor de sono. Isso daqui a gente configura através do aplicativo. Aqui a gente tem essa função bem legal também, eu vou estar mostrando para vocês. Enquanto em outras versões você só consegue estar retrocedendo, avançando e dando play, nesse smartwatch você consegue estar aumentando e diminuindo o volume das faixas. Então aqui eu vou dar um play, ele começa a reproduzir, tá vendo? Aqui a gente consegue avançar as faixas. E aqui, ó, a gente consegue estar aumentando e tá diminuindo o volume. Olha só que legal. Então a gente tem esse diferencial. A gente tem esse recurso a mais de poder estar aumentando e abaixando o volume das mídias. Então aqui a gente vai estar abrindo a câmera do celular. Ó. Ele abre a câmera e quando você clica aqui, ó, ele dispara uma foto de forma remota. Depois a gente tem aqui os sensores cardíacos. Então aqui ele tem o medidor de batimentos cardíacos. A gente tem que vir aqui e dar início. Ele ativa o sensor de batimento cardíaco. Depois a gente tem aqui também, que parece que é uma nova tendência nesses sensores, que é o ecocardiograma. Então ele também tem esse sensor, ele também faz essa análise. Depois a gente tem aqui a função para estar monitorando os batimentos cardíacos. E aqui a gente tem a opção de estar monitorando a oxigenação do sangue. Lembrando que para esses smartwatches você não pode estar utilizando esse recurso por recomendação médica, porque essas funções podem apresentar muitas variações e os resultados não são precisos. Então não pode estar utilizando por recomendação médica. Depois aqui a gente tem o pedômetro, que é o contador de passos. Aqui a gente tem esse modo esportivo, que é esse modo corrida. Ele abre um contador, ele conta as calorias, a distância que você percorreu. A gente tem aqui um histórico. Aqui o histórico está vazio. A gente tem esse modo de economia de energia. Você pode estar habilitando, desabilitando, para ele poder estar economizando
um pouco da bateria do seu smartwatch. Uma outra coisa que veio a mais nessa versão é que a gente vai ter agora a calculadora. Pode ser uma função bem simples, mas muita gente gosta de ter uma calculadora no smartwatch, uma calculadora de forma prática. A gente tem alarmes. O legal de você estar configurando alarmes nessa versão é que o smartwatch não vai estar só vibrando, ele vai estar reproduzindo áudio, ele vai estar tocando também, além de vibrar ele vai tocar. Então é um outro diferencial. Aqui a gente tem um calendário bem simples. Aqui no calendário o idioma dele está em português, que é bem interessante, os dias da semana. Depois a gente tem também aqui um cronômetro, é um cronômetro bem simples. Tá vendo? Passando para a próxima janela aqui a gente tem os sensores que a gente pode estar habilitando, que é o sensor que quando a gente levanta o pulso, o smartwatch acende a tela de forma automática. Depois a gente tem aqui o notificador remoto, que são as notificações que a gente recebe, a gente entra aqui para poder estar lendo. Aqui a gente tem a opção de idioma, a gente pode estar ajustando o idioma de forma manual, ou a gente pode estar deixando que o próprio aplicativo, após a sincronização, ajuste o idioma. E depois a gente tem aqui o lembrete de sedentarismo, que a gente pode estar programando períodos para o smartwatch estar nos avisando para a gente poder estar levantando, poder estar tomando água. Então é um lembrete de sedentarismo. E as funções desse smartwatch são essas. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Comenta aqui embaixo se realmente a versão Pro ela trouxe melhorias em relação ao Come P8, sendo que no Come P8 você tem a opção de estar fazendo download de novas watch faces e personalizando a tela inicial, sendo que no P8 Pro você não tem essa opção. Você tem as 9 watch faces e não tem a possibilidade de estar fazendo download. Em contrapartida ao P8 Pro, você consegue estar realizando e atendendo chamadas. Ele veio com uma tela maior, ele veio com um acabamento um pouquinho mais sofisticado. Então comenta aqui embaixo se você quer que eu traga um comparativo do Come P8 com o P8 Pro. E é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.